Só um minuto. Gravando. Esse tema, ele é um tema que emociona, né? Só da gente falar o título, as pessoas já se derretem. Ele é bonito, ele é fofo, ele sempre traz depoimentos lindos e a gente vai sempre trazê-lo aqui porque tem sempre coisa nova para falar. E o bonito de hoje é que tem aí pessoas muito informadas, muito ligadas, muito paulistanas, que tiveram num congresso muito recente, né? Lindo, inclusive. Espero que tenha até imagens aí, Ju, pegando você de surpresa aí, para mostrar para nós esse congresso. E eu já vou logo chamando, então, essa dupla que participou do evento para dar depoimento aqui. E depois a nossa doc Ludmila Levinson, que sempre traz algo sobre os óleos essenciais que a gente fala, isso eu também não sabia, isso é novo para mim. Então, quero que vocês recebam com muito carinho José Júnior e Lígia Moreno, dois líderes incríveis com quem eu estou dividindo a semana, que eu admiro, eles são pura energia, só aprendo com eles. O nosso José Júnior, diamante poderoso, super líder, chega aqui, Ju, e Boa Lígia. noite! Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem, ótimos. Na verdade, o nosso tema de hoje é incrível. Eu sou suspeito, né? Porque de tão apaixonado por esse tema, eu fiz um curso, né, específico para neurodiversidade e autismo. Então, hoje estou muito feliz de poder dividir nessa noite também com a doutora Lud, que é uma médica pediatra maravilhosa, né? Mas antes eu quero chamar a minha parceira aí de evento. Na verdade, eu tive com ela esses 2 dias de Congresso Internacional de Autismo aqui em São Paulo. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre doTERRA, falar sobre os óleos essenciais e como a gente pode aplicar isso na neurodiversidade, como que a gente pode ajudar e fazer um suporte a tantas comorbidades aí dos autistas e neurodivergentes com os olhos. Hoje a gente vai falar sobre eles aqui. Vai falar sobre as formas de uso, que é importantíssimo para que cada pessoa saiba como aplicar no dia a dia. Então, minha parceira que animou esse evento, porque tudo com ela é uma festa. Ah, Até é? quando a gente está ali, né, com aquelas pessoas com tantos desafios, a Lígia vinha e trazia ali um momento de ressignificação para o sofrimento de muitas pessoas naquele evento. Então, me ajudem a receber Lígia Moreno, a mulher mais aromática desse planeta. Boa Bem-vindo. noite, povo lindo! Como é que vocês estão? Ai, gente, o que que eu posso falar, né? Esse evento foi espetacular. Assim, eu fiquei muito surpresa, né? Primeiro porque tinha muita gente e muita gente que já tinha ouvido falar dos óleos essenciais, mas não sabia, sabia mais ou menos, não sabia. E o pouco que a gente falava, né? Eu costumo falar que, falo assim, você sabia que os óleos essenciais é um divisor de águas na vida de um autista? Aí a pessoa abriu um olho desse tamanho. E pessoas assim, muito capacitadas, psicólogos, médicos, pessoas dessa área da saúde, né? Então, foi assim um prato cheio o que nós tínhamos lá, a forma como nós expusemos, inclusive a primeira pessoa que a gente cadastrou foi o presidente da AMA. Gente do céu. O presidente da AMA, ele tem um filho de 42 anos, autista, e ele mesmo não sabia do poder dos olhos. Então, Sim. quando você chega lá e começa, experimenta esse óleo, dá uma cheiradinha, tal, o povo fica doido, Aliás, né? eu queria perguntar isso para vocês, né, que estão assim, tão acompanhando tão de perto essa temática. Eu ia perguntar justamente qual é a sensação que o consultor sente quando abre uma janela tão grande assim para quem está há tantos anos aí cuidando quem ama e descobre que tem algo que pode ser muito incrível. E se vocês já testemunharam um antes e depois para relatar para nós aqui também. Com certeza. Cá, eu tive meu primeiro contato logo no início, quando eu comecei a trabalhar com a doTERRA em janeiro, né? Logo no início de fevereiro, eu pude participar de uma aula, né, de uma especialista em neurodiversidade e autismo na Casa doTERRA aqui de São Paulo, e eu fiquei encantado, né? Primeiro, porque eu também estava estabelecendo ainda a minha crença nos óleos essenciais, e eu fiquei assim,
Meu Deus! Mas é sério mesmo que ajuda nessas questões? E daí eu me interessei demais pelo tema, eu fiz algumas aulas com ela, até que eu comecei a fazer o curso de fato, e aprofundar nessa temática aí. E quando nós chegamos lá no evento, inclusive tivemos contato com algumas pessoas que já utilizavam os olhos, né, que já utilizavam há bastante tempo até, mas que não eram cadastrados, não sabiam do benefício de ser um cliente preferencial na Doterra e pagar mais barato, né, comprando aí às vezes, né, preço final ou até mais, e a gente pôde oferecer esse benefício para as pessoas. E daí eu preciso compartilhar com vocês que eu tenho um grupo. Toda semana eu recebo algum feedback nesse grupo. Então, no mês passado, eu cadastrei uma mãe, né, de uma criança que está no processo final, fechando ali o diagnóstico de autismo, e ela começou, uma das principais comorbidades da filha dela é rigidez cognitiva, e daí nós conversando ali, ela me perguntou o que seria bom para isso. E eu fui abordá-la no Instagram porque eu vi que ela estava muito indignada com os planos de saúde que tinham cortado algumas modalidades aí de todas as terapias que as crianças precisam fazer. E daí eu falei, não sabia que a sua filha era autista. E ela falou, pois é, e eu estou aqui brigando com todo mundo para poder inserir ela nas terapias. E daí, quando ela me trouxe as demandas, eu percebi que a principal era a rigidez e a questão do sono, né? Que são duas bem comuns aí, né, doutora Lud, nos autistas. E daí eu indiquei para ela alguns óleos, que já não vou dar spoiler, eu vou falar daqui a pouco na parte deles. E daí ela deu um depoimento no final da semana passada, falando que todos os dias a filha dela desregulava na hora de dormir. Então, ela precisava que os pais a colocassem para dormir, e daí ela, por conta do sono muito leve, o problema de sono, ela acordava no meio da noite e começava a andar pela casa buscando eles. Eu não sei se a Elô estiver aqui, depois se ela estiver aqui, quero que ela dê um tchauzinho aí, que ela falou que ia entrar hoje, que é a mãe, né, dessa criança que deu esse depoimento. E ela falou que há 10 dias, desde o dia 1, desde o primeiro dia que ela começou a utilizar os dois óleos para isso, né, que é o cedro e o petitgram, que desde então a filha dela dorme a noite inteira, não buscou mais eles e está dormindo sozinha sem precisar que eles a coloquem para dormir. Eu Então, preciso. isso impactou várias outras pessoas no grupo que começaram a levantar ali as questões que tem com o filho, né? Às vezes não autista, mas que tem uma neurodivergência, como um TDAH, como uma rigidez também, ou alguma agressividade, raiva, né? E tudo que os óleos essenciais eles conseguem ajudar. Ô, Ju, depoimento de sono, só a parte do sono já é uma coisa muito forte, porque quem já passou por isso, de ter a sensação de que nunca mais vai dormir na vida, né? E não é, e a gente sofre mais pelo filho do que por si mesmo. Quando você vê algo que resolve o sono de um filho, de uma criança, é incrível, né? É incrível. Já passei por isso por 2 anos e digo que o meu sonho era que ele dormisse e eu também. Então, fico imaginando a emoção que rolou nesse grupo quando ela deu esse depoimento. Quero fazer uma pergunta para a Sim. Lígia, e aí a gente chama a nossa doctor querida aqui, porque aí a gente já vai dando nome, né? Nome para os frascos e já vai comentando e vocês vão contando mais. Lígia, você sabe o que te atraiu no tema, né? Autismo e neurodiversidade? Porque os óleos essenciais são tão essenciais, eles cobrem praticamente a nossa vida inteira e a gente acaba indo por alguns temas que nos pegam mais. E eu vejo você muito empenhada, o Ju também. Vocês sabem o momento em que a direção foi aí? Qual é o seu envolvimento emocional? Então, eu vou contar a história, como é que eu fui parar com a Cris Nardi, né? Conhece aquela história, eu entrei de gaiato no navio? Sei. Pois é, eu conheci a sócia dela, a parceira dela, né, que é da mesma equipe, a Paty, num evento que quando nós ainda trabalhávamos na outra empresa. Ela Tá. era do Terra e nós éramos da outra empresa. Ela me convidou para conhecer os olhos, etc e tal. Na época, para mim, entre aspas, não cheirava nem fedia, porque eu não estava nem aí com óleo, né?
E aí, quando a gente migrou para a do Terra, foi muito engraçado, porque um dia nós estávamos lá na sede, eu, o Caio, mais outras pessoas, e a Paty, ela chama a Paty, ela me viu de longe. E aí ela me viu e falou assim: não é a Lígia? A gente se encontrou naquele evento, porque eu participo de muitos eventos, tipo bazar, essas coisas, né? E aí, você não é a Lígia, tal? E eu falei: é, sou a Lígia, tal. Aí a gente começou a conversar, e ela falou: olha, vai ter um curso, eu sou, né, da rede da Cris Nardi, a Cris, ela é especializada em neurodivergência, etc e tal, e vai ter um curso, tal. E a gente começou a conversar cada vez mais, e eu, então, eu participei desse curso, convidei o Ju, convidei outras pessoas, porque eu não conhecia absolutamente nada desse universo. Mas eu pensei assim comigo, falei, bom, eu estou iniciando na do Terra, eu não sei nada sobre óleos essenciais, eu preciso saber para que ele serve, né? Como que ele funciona? Para quem que ele funciona? E essa primeira aula que ela teve, inclusive que o Ju estava junto, eu fiquei assim muito espantada, muito feliz. Falei, nossa, algo novo que eu estou conhecendo na vida, né? Porque eu não tinha conhecimento. Felizmente, na minha família, assim, não tem ninguém com esse tipo de problema. Conheço, sim, algumas amigas que têm filhos, tal, e aí eu comecei a pensar nelas. Falei, puxa, se eu souber um pouco mais sobre esse assunto, eu posso trazer uma solução para essas amigas, né? Eu E sinto aí que a gente começou a se envolver cada vez mais, e muito aí nós começamos a fazer esse curso com a Cris, que foi maravilhoso. E legal. estamos ainda envolvidos com isso, querendo aprender cada Ah, vez mais. dá para sair, né? Ju, mesmo É. motivo, você também, quando viu, estava lá. Não, na verdade, eu fiz essa primeira aula mais de cara, não caí de gaiato no navio, não. Eu fui querendo conhecer mesmo. Vi o tema, fiquei curioso para saber de fato o que poderia ajudar, né? Porque é um assunto que está tão em alta, né? Hoje, né, o estudo americano, que é um dos países que mais faz estudo sobre a neurodiversidade, estima que uma criança a cada 32 é diagnosticada, só que tem autismo, só que na verdade esse número não é verdadeiro, né? Dizem que é uma para cada 16, porque tem muitas Uau! crianças que não têm o laudo, né? Não são laudadas. Hoje, cada vez mais cedo, crianças estão sendo laudadas, né? Tem crianças aí de 1 ano e meio já sendo laudada. O filho da minha psicóloga foi laudado aos 2 anos. Então, cada vez mais a gente encontra crianças bem menores do que antes. Hoje, né? Antigamente você via aí crianças com 8, 9 anos que iam ser laudadas. Hoje, isso reduziu bastante. E ela, vamos chamar ela, né, Karina, Vamos, para poder vamos, porque começar a senão a nossa gente vai ficar aqui noite. só soltando fumaça e ela é a dona do fogo, né? Vamos, pode chamar, Ju, pode chamar você. Vou chamar para a gente começar o nosso tema principal hoje. Eu tenho um carinho muito especial por ela, porque é uma pessoa muito generosa, e toda pessoa que é generosa, ela por si só já é próspera, né? Então, é nossa médica, uma das nossas médicas oficiais aqui da nossa equipe. É uma pessoa que tem um coração muito grandioso, sempre disposta a ajudar, conhece demais os óleos essenciais, né? Trabalha com medicina integrativa já há muito tempo e é apaixonada por todos os temas que possam ajudar de uma forma integrativa o ser humano. Então, quando a gente pensou no tema de hoje, autismo e neurodiversidade, né, não poderia ser outra pessoa para dividir essa noite junto com a gente, senão ela. Me ajudem a receber doutora Ludmila, nossa pediatra oficial. Boa noite, Lud. Oi, amores, boa noite, boa noite. Eu espero encontrá-los todos bem, todos de coração quentinho hoje, né? Porque afinal são temas que deixam a gente um pouquinho balançado, né? Afinal de contas, quem não tem próximo alguém que precisa de um carinho, né? Que precisa de uma mão, que precisa de um colo, porque são temas que mexem, né? Todo mundo fica um pouco tocado quando escuta que alguém próximo recebeu o diagnóstico da criança ou de repente vê alguém numa situação um pouco inusitada, né? Num ambiente público e fala e interpreta e julga de maneira inadequada que aquela criança tem um comportamento um pouco estranho
ou percebe alguém um pouco mais agitado e julga inadequadamente também, como alguém que talvez devesse se comportar de maneira um pouco mais calma, um pouco mais contida, e a gente, no nosso julgamento por, é, por não saber mesmo, né? Por ignorância no sentido de não ter a informação, a gente acaba sendo inadequado na compreensão daquela situação, daquela condição. Então, hoje a minha intenção não é ensinar a ter percepções, mas é ser um pouquinho mais generoso e mais gentil com o que muitas vezes a gente presencia. Ô, Lude, muito bom você falar isso. Até me lembrou uma cena que eu presenciei, estava chegando no shopping, né, com a minha família, e escutei de longe gritos e berros e tal, lá de dentro do shopping. Aí veio aquela mãe, a gente vê no olhar da mãe um esgotamento emocional diante da situação, Exatamente. com 2 filhos e tal, o marido, eles correndo, se apressando muito para chegar no carro, a criança realmente ali em uma crise que parece, e você tem certeza que é birra, né? Então, no primeiro momento, eu pensei, nossa, birra, tal, faz tempo que eu não passo por isso. Depois eu pensei, talvez não seja birra. E fiquei observando quando o carro saísse para olhar embaixo qual era o sinal da vaga onde eles tinham estacionado, né? E era justo o sinal que indica ali que era uma vaga especial. E eu me solidarizei. A gente vê, já quer chegar com o óleo na mão, né? Para todo mundo. Quais são os É, olhos, então, que podem ajudar em diversas situações? Vamos lá, fica à eu vou vontade. pedir licença para compartilhar, tá? E eu vou pedir licença para talvez deixar muita gente aqui desconfortável de alguma maneira, porque todo mundo aqui já passou pela posição do julgador. Então, sentem-se na cadeira do julgador e enfrentem o monstrinho que todo mundo aqui já foi. Eita, a Lud vai bater em todo mundo, gente. Vou, licença só um pouquinho, eu vou minimizar minha tela aqui, porque ela fez o favor de voltar para o final. Pronto. Enquanto você acha aí, Lud, eu quero só compartilhar para que o pessoal consiga perceber, porque tem algumas comorbidades que elas são potencialmente, né, melhoradas. Deu? Foi? Eu. Pode Foi. falar, Ju, pode falar. Não, é justamente sobre isso. Eu ia falar sobre as principais questões aí que a gente consegue melhorar demais, reduzir potencialmente com o uso dos óleos essenciais, que é raiva, ansiedade, colapso, déficit de atenção, que é o TDAH, sobrecarga sensorial, distúrbios do sono, hiperatividade e seletividade alimentar e, obviamente, para as mães, né, para os pais que acompanham, para as tias, avós, quem ajuda a cuidar dessa criança, também tem óleos muito bons para a questão emocional. Bom, Ju, você que está aqui na minha telinha, tá? Então, você me dá um ok se tiver tudo ok, tá bom? Bom, então, gente, eu convido vocês a vamos conversar sobre neurodiversidade. Eu vou abordar esses 2 temas, tá? Autismo e TDAH, tá? Não necessariamente existe o H, podem ser situações em que vai até o A, tá bom? Transtorno do espectro do autista, tá? É uma condição, gente, não é uma doença. Saiam do lugar em que é interpretado como uma doença. Não é uma doença, é uma condição, tá? Em que existe um comprometimento de comportamento, comunicação e linguagem, tá? E vai de um mínimo a um máximo, com várias possibilidades de necessidade de suporte, de grau 1 a grau 3, tá? Então, não é uma pessoa que é doente, é uma pessoa que tem uma condição. Ela enxerga o mundo de uma maneira um pouco diferente. Ela enxerga o mundo, se a gente tem um quadrado, o quadrado para ela é um retângulo, ela vê de ângulos diferentes, tá? Então, ela tem uma maneira um pouquinho de. Ela é outro ângulo, é outra percepção, são outras texturas, são outros sabores. Ela é só algo diferente de nós. E isso não significa que ela desmereça o nosso respeito, tá? Começa desde o nascimento.
As manifestações, elas começam desde o nascimento. É aquela mãe que já começa a ficar exausta e muitas vezes a queixa dela é: o meu filho não dorme. Normalmente, o bebê já dorme pouquinho, né? Dorme lá suas 2, 3 horas, que é o intervalo entre as mamadas. O bebê autista dorme 0? Ele não dorme. Ah, o primeiro ano é difícil mesmo. O bebê autista, o primeiro ano é insustentável. Aquela mãe fica esgotada. E todas as vezes que ela vai ao pediatra, a queixa é principalmente o sono, tá? No TDAH também tem fragmentação de sono, tem dificuldade de sono. Aquilo que o Ju falou, que vai deitar na cama é uma guerra. É com o autista e com quem tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? São situações que fazem a gente que se considera típico olhar como comportamentos não típicos, comportamentos atípicos, tá? E isso começou a ser descrito, essa frase que está aí, que são séries de habilidades e limitações, é de um livro maravilhoso que tenta simplificar a linguagem para as pessoas entenderem melhor, tá? Que é uma maneira diferente de agir e de interpretar o outro, interpretar o mundo externo. É só um olhar com um caleidoscópio, tá? Existem, sim, fatores tanto genéticos quanto ambientais envolvidos, e os ambientais são aqueles que provocam o gatilho e a manutenção do processo inflamatório, tá? Genéticos, por quê? Porque uma vez que se tem o diagnóstico de um primeiro evento de autismo na família, os outros são potencializados depois daquele. Já existem estudos mostrando que para um primeiro filho autista existe uma chance de 50 a 200 vezes maior do próximo filho também ser, tá? A proporção é de 3,8 meninos para uma menina, tá? Então, os eventos nas duas situações, tá? Tanto do TDAH quanto do espectro autista, tá? Do TEA. É de mais meninos para uma menina, tá? Os indivíduos com transtorno do espectro autista frequentemente têm outras situações acompanhando, então, pode ter epilepsia, pode ter distúrbios alimentares, pode ter o TDAH e o TEA associados, tá? Pode ter outras situações além dessas, pode ser além da seletividade alimentar, pode ter alergias alimentares, pode ter outras situações várias, tá? E ali do grego, autos é aquele que olha para si, é aquele que olha para dentro do seu próprio mundo, tá? E o ismo é o que pertence a algo, então ele pertence ao mundo dele, tá? Ele enxerga o mundo dele. Isso não significa que ele não vê o mundo de fora. Ele vê, ele sabe que está lá. Mas o mais importante é o mundo dele. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não significa que ele não vai ter condição de conviver. Tudo vai depender do momento em que é feito o diagnóstico e da maneira como essa pessoa recebe estímulos e terapias adequadas. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as possibilidades de melhorar toda a socialização e minimizar todas as perdas que essa pessoa pode ter. Perdas eu coloco também entre aspas, porque são perdas aos nossos olhos típicos, tá? Porque não são necessariamente perdas aos olhos deles. Para eles não é importante ter uma convivência com 45 pessoas, para a gente pode ser. Entende? Então, a gente precisa ter um olhar menos julgador, tá? E tentar ser menos invasivo com relação a essas pessoas. No TDAH, isso, eu não sei se vocês repararam, mas aqui eu coloquei definição da OPAS, tá? Da Organização Pan-Americana de Saúde, da OMS, tá? E aqui nós vamos falar pela Associação Brasileira de Déficit de Atenção, tá? Que antes as pessoas julgavam que a pessoa com hiperatividade, com déficit de atenção, isso é falta de educação, a pessoa não tem limite. Não, gente, isso é um distúrbio já reconhecido pela OMS, tá? É um distúrbio de neurodesenvolvimento.
A pessoa é impulsiva, ela é inquieta, ela é desatenta porque existe um distúrbio de neurodesenvolvimento. Ela não faz aquilo que ela quer, ela faz aquilo que ela não consegue controlar, tá? Então, já é descrito, e isso é descrito desde 1825 em um livro, depois de uma observação de uma determinada criança, depois em 1902 isso foi descrito em artigo médico. Então, isso não é de agora não e não é invenção, tá? É mais comum em crianças e adolescentes, é o mais comum do que vem sendo encaminhado para serviços especializados, tá? E de 3 a 5% das crianças no mundo inteiro já têm sido acompanhados por conta disso. No mundo, quase 5,5%, quase 5,5 meninos para uma menina, e no Brasil, quase 6 meninos para uma menina. Aqui foram dados, tá? Bom, em relação a como a situação é vista, a gente só sabe 10%, quem é leigo, só sabe 10% do que significa o TDAH. É muito pior do que a gente imagina, por isso que eu convidei vocês a se sentarem na cadeira do julgador, para eu desconfortar vocês um pouquinho, tá? Porque são pessoas que não têm compreensão de tempo, são pessoas que sofrem demais por conta da desorganização, que elas não conseguem se organizar. Elas têm muita mudança de humor e isso causa muito sofrimento. Elas perdem muitos objetos e elas são muito cobradas por isso. Você é desastrado, você perdeu de novo. Elas têm o transtorno do processamento sensorial, assim como os autistas. Então, muitas vezes, vai fazer um carinho, o que para a gente é um toque suave, para eles causa dor, causa desconforto. Então, autistas e pessoas que têm o TDAH têm uma percepção dos sentidos diferente da nossa. Então, um som que para a gente pode ser agradável, às vezes a gente vê o autista fazendo assim. Ele não quer, porque causa dor, causa desconforto. Aí a gente começa a entender de onde vem a seletividade alimentar. Ah, mas é um doce. Para eles é gosto de fel, para eles é amargo, para eles é ruim. Ah, mas é fiz uma comida super gostosa e ele não gosta, porque para ele tem gosto de coisa podre, entende? Então, a percepção de sabores, de sons, de luminosidade é totalmente alterada, tá? Processamento sensorial é diferente, pode causar dor, inclusive, tá? Principal distúrbio deles é de sono. Então, vocês vão me ouvir falar muito a respeito de sono. Como tenho distúrbio de sono, o dia todo seguinte é comprometido. Se eu não durmo bem, o meu dia seguinte é horroroso. E aí vira toda uma sequência em cascata que detona com a vida de todo mundo, principalmente da coitada da mãe. Importantíssimo. Nas duas situações, a família toda sofre. É preciso a gente saber acolher a família, cuidar de quem cuida, tá? Porque mesmo até sair o diagnóstico, e como o Ju falou, muitas vezes a gente ainda está recebendo esse diagnóstico com 6, 7, 8, 10 anos, às vezes só na idade adulta, falando de autistas, tá? É preciso acolher. E quando recebe esse diagnóstico, às vezes é um baque, e muitas vezes tem a negação, e muitas vezes tem o eu não quero, eu não aceito, e aí a pessoa e a família continuam sofrendo, tá? E a exclusão disso e o preconceito são crimes. E aí, o que a gente pode fazer para ajudar? Como que a gente pode agir? Existe uma possibilidade? Existe sim, e tem muito para fazer. A primeira coisa é a gente cuidar dessa mãe, tentar trazer paz, tentar trazer um pouco de leveza, tentar tirar ela daquele lugar do medo, do pânico, da agonia, da tristeza, das ansiedades, daquele monte de dúvidas, tá? Porque essa mãe está exausta. Esse depoimento da Karina de ter visto uma família em agonia, com uma gritaria, né, de uma criança, porque a criança se desregulou
E ela só consegue se regular novamente quando ela está no ambiente em que ela se sente segura, e muitas vezes esse ambiente é só o cantinho do quarto dela, virada para a parede, porque ali ela sabe que nada vai acontecer. É nesse momento que a família se desespera, tá? Então vamos acolher a família. E com o quê? Serenity é um bom óleo, tá? Porque ele tem a lavanda, que desse monte aqui de óleo, de moléculas, o principal é o linalol, tá? Que é um álcool terpênico. E eu vou falar bastante do linalol. Vocês vão ver que ele tá aqui em muitos lugares, em muitos óleos, ele vai estar destacado, tá? Por causa da ação dele, tá? O cedro, por que que o Ju falou do cedro para o sono? Porque o cedro, que é um sesquiterpenol, é um álcool sesquiterpênico, ele tem pouco cedrol, tá? Mas ele tem o sesquiterpenol, e é ele que aumenta a produção de melatonina, por isso que dorme bem, tá? Então ele vai lá, dá um peteleco na pineal, fala assim, vamos trabalhar um pouquinho? Mas é importante a gente preparar a higiene do sono para que essa melatonina funcione, para que essa melatonina tenha ação. Então, todo o pré-dormir, o ritual de sono, de baixar as luzes, não ter tela, ter um ambiente com uma sonoridade adequada. Não adianta querer que a criança se sinta segura para dormir com música alta, cheio de tela, todo mundo gritando. Não, tem que ser confortável e tem que ser um ambiente gostoso e com pouca luminosidade. Colocou uma tela na jogada, acabou o jogo, tá? Rowood, tá? Que é da família das canelas, tá? 90% de linalol. Marjoram, tá? Que é a manjerona, 45 a 50% de linalol. Então, aqui, ó, todos esses são cheios de linalol. A camomila romana, que é extremamente sedativa, calmante, tem 80% de éster de butirato. O butirato é um aminoácido fundamental para o funcionamento adequado de cérebro e intestino. Ó, o eixo cérebro-intestino aí, para a gente produzir neurotransmissor de qualidade. Sândalo havaiano, tá? Que dá centro, que dá eixo, que dá estrutura, que dá força e dá a sensação de proteção. O vetiver, ele vai também dar a sensação de pé no chão e profundidade, tá? Tem sesquiterpeno aqui que vai dar a sensação de profundidade, vai dar clareza para essa mãe. A baunilha, que tem aldeídos terpênicos e dá a sensação de acolhimento, porque ela está se sentindo perdida, tá? O lang-lang, que é ansiolítico potente e é cheio de linalol, tá? Então, a gente tem que acolher a família, é fundamental. Família desses pacientes é extremamente angustiada. E aí, como é que a gente vê essas crianças? Como é que as mães chegam? Como é que as famílias chegam? Ah, ele é isolado, tem olhar perdido, tá sempre no mundo da lua, tá sempre quietinho num canto. Meu filho não dorme nunca, tem o olhar parado. Eu falo com ele, ele não me escuta, ele não responde. A gente chama 1000 vezes, ele não vem, né? Aí eu tenho que ir lá e quando eu tento tirar ele do lugar dele, ele reage de maneira inesperada. Ele não socializa, tem dificuldade de lidar com pessoas de fora do ambiente domiciliar. Contato visual é esquisito, ele não faz o olho no olho, não atende ao chamado. Quando a gente vai sair do lugar, ele está sempre se escondendo atrás de mim, ele não quer falar, não quer se comunicar, tem dificuldade de lidar com as frustrações e não quer ser contrariado. Uma coisa são aquelas crianças que hoje tudo os pais dizem amém, tudo pode, né? O excesso de permissividade. Essas crianças aqui, elas é diferente, tá? É uma dificuldade de lidar com frustração de maneira diferente. Vou dar um exemplo. Ontem eu tava no plantão, chegou um autista de nível 2 de suporte. Para ele entrar no consultório foi muito difícil, porque a mãe não conseguia negociar com ele que ele chegasse e se sentasse na cadeira, porque ele não aceitava, porque não era o ambiente que ele conhecia. E aí até ele não aceita aferir temperatura, nunca pode. Então, porque não é nada que ele aceite. Então é difícil, é muito difícil, tá? Ele não deixa colocar termômetro. Então são coisas que são muito difíceis, muito difíceis. Ele só aceita determinadas situações. O sono comprometido é um sono muito fragmentado. Quando dorme, acorda rápido. E é muito agitado, tem muito pesadelo.
A seletividade alimentar é porque os sabores incomodam. As atividades repetidas, que são as estereotipias, então isso causa sensação de proteção e de segurança, tá? E a dificuldade de concluir atividades, isso aqui é para o TDAH, tá? A disfunção de integração sensorial, os dois têm, que é um barulho que é baixinho, para eles é uma agressão muito grande. E aí, aqui o linalol, tá? Por que o linalol é tão especial? Ele é um monoterpeno, tá? Um álcool terpênico, e tem vários primos na família dele, tá? Que são encontrados em várias plantas, e a família tem uma ação antibacteriana, antiviral, antifúngica, antiparasitária, mas o mais importante é a ação dele sobre o sistema nervoso central, tá? O linalol, ele vai se ligar aos receptores endocannabinoide CB2, e eu já vou falar deles, tá? Então, é super importante a ação do linalol. E ele não é o mais presente na lavanda. Apesar da lavanda ser o carro-chefe do linalol, que a gente mais escuta falar, não é a molécula mais rica da lavanda, tá? E tem uma ação neuroprotetora, isso é importante. Anti-inflamatória, isso é importante, mas o principal do linalol aqui para essas pessoas é a ação analgésica e antinociceptiva. Por quê? Justamente por causa da disfunção de interação sensorial. Por quê? Porque se a percepção de toque é desorganizada, causa dor, então o linalol é o que vai ajudar a diminuir isso, vai tornar menos desconfortável. E o limoneno? Também a gente vai ver bastantes óleos com o limoneno, tá? Também é um monoterpeno que tem um monte de primo em vários óleos essenciais, e a família dele é um estimulante digestivo, por isso que é especial a gente falar dele. É um antisséptico atmosférico, estimulante adrenocortical, então ele vai no meu eixo lá da adrenal, onde produz o cortisol, que é o nosso corticoide endógeno, que diminui processos inflamatórios, antiviral e analgésico, também diminui processos de desconforto. Até aqui tudo bem, Ju? É um monte de informação, mas são coisas importantes, tá? Considerações das duas situações. As duas situações são processos de neuroinflamação e de inflamação do trato digestivo. Então, são pessoas que têm flora intestinal ruim. Isso é uma situação que é crônica, por isso tem um comprometimento da absorção de nutrientes, comprometimento da produção de neurotransmissores e imunoglobulinas. Por conta disso, estão sempre adoecendo, por conta do adoecimento recorrente, estão sempre usando antimicrobiano, por conta do antimicrobiano, flora intestinal ruim, por conta da flora intestinal ruim, piora da inflamação intestinal, e isso é uma bola de neve. Então, perde, aqui nessa parte roxinha fica a flora intestinal, que já não é a melhor flora intestinal nessas pessoas. Por quê? Porque elas não conseguem se alimentar de maneira adequada. Aqui, essa camada marronzinha é o muco do intestino que tem que estar lá, para separar a flora intestinal da parede das células intestinais. Uma vez que eu tenho essa camada de muco diminuída e a flora intestinal inadequada, as minhas células intestinais estão mais expostas. Se eu tenho uma alimentação inadequada, cheia de embutidos, cheia de industrializados, cheia de açúcares, porque são pessoas que têm muito maior afinidade por açúcares e industrializados, então as minhas células intestinais, elas começam a sofrer um afastamento uma da outra, que é o que a gente chama de intestino permeável. Entra aqui resto de célula que não era para entrar, um monte de nutriente inadequado, e eu tenho uma cascata inflamatória desencadeada. Isso aqui cai na minha corrente sanguínea e esse processo se espalha pelo corpo inteiro. Bola de neve. Então, vamos começar agora a falar do que a gente precisa para ajudar essas pessoas. Carro-chefe para todos eles é o balance. De cara, o balance, tá? Ele tem o abeto, que são pinheiros, tá? Que vão agir direto sobre a árvore respiratória, melhorando a capacidade dessas pessoas respirarem, aumentando a oxigenação. Ruúde, que tem 90% de linalol, tá? Um pouquinho só de cânfora.
2% de cânfora vai fazer mal? Não vai. Ele é seguro para uso tópico também em bebês a partir de 6 meses. Tanaceto azul, Blutense, tá? Que tem 30% até de sesquiterpenos e 50% de limoneno. Olha a melhora do processo inflamatório e analgésico do meu trato intestinal, tá? Camomila azul, também chamada de camomila alemã, que vai agir aqui por causa dos óxidos, especialmente o óxido bezabolol, é anti-inflamatório, analgésico, especialmente para os casos de dispepsias e alterações gastrointestinais. O que são as dispepsias? São aqueles desconfortos, especialmente gástricos. Então, são crianças que muitas vezes não conseguem se alimentar porque falam, tá doendo meu estômago. E vai ao médico e não acha uma resposta, trata, e não acha. Falar, mas eu comi só um pouquinho, eu já estou satisfeita, mas comeu uma colherinha e já está empachada. É isso aqui, tá? O osmanthus, que é o jasmim do imperador, também é riquíssimo em linanol e é um neuroprotetor de alta ação, tá? E vai agir melhorando a qualidade de sono e também melhora um pouco o apetite dessas crianças. O que eu vou fazer com o Balance? Eu vou colocar dia inteirinho no difusor. Difusor, direto. A lavanda tem 50% de linalol. Vai agir como anti-inflamatório? Vai agir como anti-inflamatório, vai melhorar a resposta de estímulos sensoriais, tá? E vai melhorar a qualidade de sono e do sono fragmentado e de pesadelos. Copaíba, precisamos da copaíba? Olha ela aqui, e a lavanda também entra aqui, porque eu falei que ia conversar um pouquinho com vocês a respeito dos receptores endocannabinoides CB2. Muito se tem falado dos endocannabinoides, que é um sistema que foi já descoberto, na verdade ele foi só descrito em 1990, e ele está no nosso corpo todo, tá? Por que tem sido falado muito a respeito dos endocannabinoides? Porque tem sido falado demais, tem sido já estudado muito a medicina canabinoide, né, o CBD, que atua nos receptores endocannabinoides, tá? No cérebro, e aí a gente tem aqui, por conta dessa medicina, a copaíba que atua nos mesmos receptores, tá? E a gente tem ali uma ação maravilhosa nos mesmos receptores e, portanto, uma ação que tem sido muito bem estudada para diversas situações, tá? Especialmente situações neuronais. O beta-caroteno, ele vai se ligar no CB2, tá? E no cérebro ele vai agir para nocicepção, para neuroinflamação e neuroproteção. Então, olha só que coisa mais incrível, né? A gente tem a possibilidade de melhorar a neuroinflamação direto lá, inalando, tá? Tem uma ação anti-inflamatória, antimicrobiante, relaxante e ansiolítica. É importante para essas pessoas que passam por muito estresse, porque muitas vezes eles não conseguem se comunicar, ficam irritados, nervosos, chateados, tristes, frustrados por não conseguir se comunicar, e aí piora o comportamento e vira aquele ciclo que aumenta o processo inflamatório por liberar um monte de substâncias citoquímicas ali dentro do corpo, que vai só aumentando. É cíclico, gente, é cíclico. E se a gente consegue diminuir, modular essa neuroinflamação, a gente consegue resolver, não digo resolver, mas consegue melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas, tá? No fígado, ele causa uma hepatoproteção, no sistema cardiovascular, uma cardioproteção, nos outros tecidos imunológicos, uma imunoproteção, tá? Ossos, musculatura, tudo melhora, mas no trato gastrointestinal vai melhorar a motilidade, muitos deles são constipados, e aí piora a minha inflamação intestinal, e aí melhora a inflamação, melhora a motilidade, melhora o processo inflamatório intestinal. O lemon, olha aqui o nosso limoneno, 80% de limoneno, antisséptico atmosférico, então melhora, diminui o excesso dos quadros respiratórios virais, né? A ação digestiva, eles precisam, olha as dispepsias que eu falei há pouco, né? Então melhora e vai também estimular curiosidade de sabores.
A tangerina. Aqui entra o nosso coringa para a seletividade alimentar e melhorar aquele comportamento de isolamento, aquele comportamento de não comunicação, tá? A tangerina tem mais limoneno do que o limão, ela tem um pouquinho de linalol, por isso que ela tem uma ação ansiolítica, ela é um tônico digestivo, ela é reequilibrante emocional, acalma e tranquiliza por conta do linalol e ela reduz as dispepsias, aquela coisa de ficar eructando, né? Ficar arrotando e soluçando, e as dores epigástricas. E ela colocada no difusor junto com o Balance, na cozinha, começa aos poucos estimular a curiosidade alimentar. A gente tem vários relatos disso, que a criança que só comia arroz, de repente come arroz com uma batata, de repente come arroz com um pouquinho de feijão, e vai aos pouquinhos aumentando o repertório alimentar. Aumentando gradualmente o repertório alimentar, aumenta também gradualmente a colonização de flora intestinal, que começa a aumentar o repertório de nutrientes absorvidos, que começa a diminuir a inflamação, que começa a melhorar o leaky gut. Então, é gradual, é aos pouquinhos, é gota a gota, mas acontece. O olíbano, lógico, olíbano, tá? Tem limoneno nele, gente, e tem beta-cariofileno. Olha o beta-cariofileno aí da copaíba, tá? E ele é riquíssimo, anti-inflamatório, analgésico, e ele vai ajudar a diminuir a agitação e os processos melancólicos, aquele isolamento, tá? Alecrim, e aqui o alecrim a gente tem ali um asterísticozinho, tá? Por quê? Por causa das cetonas, tá? Da cânfora. Importante. É muito comum, né? Quando nas comorbidades associadas acontecer a epilepsia. Quando a gente tem de comorbidade associada à epilepsia, a gente não vai usar o alecrim. Lembra disso? Porque as cetonas terpênicas, as cânforas, quando tem um determinado volume, tá, de concentração, elas podem diminuir o limiar de excitação neuronal e facilitar a ocorrência. Não significa que é ele que vai causar, mas diante de uma situação de risco potencial, por exemplo, uma infecção, ele vai abrir um pouco mais a porta. Na infecção, a porta já abre, mas o alecrim pode facilitar abrir mais, tá? E ele tem um 8-cineol, tá? Então, ele equilibra o sistema nervoso central. Esse aqui a gente vai usar principalmente para as pessoas que têm TDAH, tá? Porque ele equilibra o sistema nervoso central, porque são pessoas que estão sempre muito cansadas, porque elas estão sempre se esforçando demais para dar conta de resolver, de concluir aquelas atividades, porque demandam muito que elas concluam, né? Você não consegue fazer, você não dá conta, você não faz, e elas se esforçam demais, isso demanda muita energia psíquica, então elas entram em exaustão, e o alecrim vai lá para equilibrar e para tranquilizar isso e permitir que elas cheguem num ponto de equilíbrio que elas consigam realizar, e aumenta a concentração, tá? Pessoas que têm a confusão mental e a dificuldade de aprendizagem, tá? Ah, mas eu estava fazendo isso aqui, aí eu quero fazer aquilo aqui, e aí elas não conseguem, porque elas querem fazer 3 coisas ao mesmo tempo e uma coisa entra por cima da outra. E aí acontece essa confusão, uma coisa se sobrepõe à outra, e aí elas acabam fazendo essa confusão dos aprendizados, tá? E a dificuldade de adaptação, tá? Ah, porque eu não me encaixo aqui, porque a pessoa começa a se cobrar, porque aqui eu não me encaixo, porque ali eu não me encaixo, porque ali eu não me encaixo, e ela se isola. Cipreste. Cipreste é um presente, tá? Ele também tem os pinenos, carenos, tá? E é um sesquiterpenol, menos de 5% de cedrol. E aqui a gente precisa fazer esse contraponto, tá? Porque a gente tem muitos autistas e muitos TDAHs que já estão numa fase mais avançada de vida e que já chegam num momento em que podem começar a desenvolver neoplasia, são os mais acima dos ENTA, né? E neoplasias que são estrógeno dependentes, tá? Próstata, ovário, útero, enfim, tá? E ele ajuda nos processos de lentidão intestinal e
daquelas pessoas que não conseguem se relacionar. Então, ele facilita relacionamentos. Cardamomo. Cardamomo é um óleo que poucas pessoas têm muito contato, né? É uma especiaria maravilhosa, né? Que os indianos usam muito. E ele tem a linalila, que é outro componente da lavanda. Tem um oiticeol também, que a gente vê muito no eucalipto, vê bastante tem também no alecrim. E ele é rico em linalol e limoneno. Então, é isso aqui dele que a gente vai aproveitar. Ele é relaxante, ele é calmante, ele é tranquilizante, tá? E ele ajuda nos processos digestivos. A manjerona, que também vai ajudar no sono, tá? Ela também é rica em linalol, tem um pouco de terpeno e ela tem beta-carofileno, então ela também vai atuar, os dois dela aqui, os dois carros-chefes dela vão atuar no sistema endocannabinoide, então vai atuar no corpo inteiro e ela vai também ajudar nos processos de reequilíbrio do sistema nervoso central e insônia. Também cuida aqui dos processos de distonia de ordem neural, aquelas crianças que acabam tendo enurese noturna. O que é isso? Fazer xixi na cama, tá? E eu acho que esse aqui é o último. Junípero, que é o cara da coragem, tá? E também é rico em beta-carofileno, melhora o sono interrompido, tá? Aquele sono super fracionado. Tem outras possibilidades que já são prontas? Tem o Calmer, tá? Que a gente já falou quando a gente falou de Kit Kids, o Calmer que é o cara que tranquiliza. Então, a criança que já tem autonomia, né? Aquelas crianças que já se percebem, que vão para a escola e que desregulam em algum momento, e você pode falar para ela, ó, esse aqui é o seu cuidado, tá? Então, que você pode dar autonomia para ela e que ela consegue se perceber. O Calmer, quando a criança sai do eixo, pode dar um pouquinho mais de tranquilidade. Tem a lavanda sedativa, o Buda Wood, que dá clareza para ela, a cananga, que é parente do Lang Lang, que é sedativo e entrega para ela o próprio lugar, tá? Tem o beta-carofileno. E a camomila romana, que é ansiolítico. E o STEADY, para quando a criança está muito fora de controle, muito fora de controle. Ela devolve o eixo para ela e a sensação de que está voltando para casa. O bálsamo, que é a sensação de solo firme para ela pisar, dá segurança. O coentro, que devolve o equilíbrio neuronal, né? E a magnólia, que é calmante e tira o desespero. Quais as melhores formas de uso? A gente precisa priorizar o cuidado do ciclo circadiano dessa criança, tá? Lembrar que os que vão favorecer o cuidado de sono, então, o cedro, a lavanda, a camomila, a cananga, todos eles a gente colocar a partir das 18 horas, para começar a fazer uma higiene de sono e favorecer que essa criança durma bem, tá? Cedro vai tirar, e o junípero, que vão tirar o sono fragmentado, tá? E ao longo do dia, o balance, colocar também lavanda, colocar os cítricos para essa criança ter mais leveza e ter melhor palatabilidade, tá? Difusor sempre. Crianças devem usar esse difusorzinho pessoal aqui, gente. Essa pulseirinha aqui é muito coringa para elas. E à noite, a massagenzinha aqui no pé. Isso aqui aumenta o vínculo com as pessoas que cuidam dela em casa. Porque a ideia é incluir a família e a criança. Certo? Eita, muito certo. Você sabe que eu tive algumas surpresas aqui, né? Porque a gente que já ouviu algumas vezes, saber dessa parte digestiva, de óleos essenciais que podem estimular a curiosidade para diminuir a seletividade, para mim foi algo assim muito, muito interessante mesmo, muito. E, bom, do intestino a gente já tinha ouvido falar, eu pensei outra coisa, mas já esqueci, porque a gente vai assistindo e fala, é aqui, deixa para o final. Ju, Lígia, o que chamou a atenção aí ou vocês gostariam de trazer rapidinho assim para a gente, porque nosso tempo, na verdade, estourou, né? Maravilhoso, maravilhoso. Uma aula de fato.
o que a Lud entregou aqui, bastante conteúdo. Tem outros óleos que as pessoas podem usar, né, para as crianças, né, para essas questões. Serenity, eu tenho tido muitos resultados em crianças utilizando, né, de 4 a 6 gotas no difusor à noite, excelente. Estou tendo excelentes resultados também para TDAH usando Vetiver e Intune, são super seguros para uso. Como que eu uso o Intune? Aqui, ó, logo atrás da orelha e linha da coluna, do cóccix até em cima. É nessa região que vai ser aplicado o Intune. Vetiver, Vetiver é um dos mais poderosos aterradores, puro, tá? Pode usar puro, não precisa usar diluição de vetiver, é um dos poucos óleos essenciais que não precisa de diluição, e eu vou passar aqui nessa região. Inclusive, passei antes da nossa aula. É nuca. Nuca é a região de passar o vetiver. Isso para TDAH. Gente, Intune e vetiver vão fazer um trabalho maravilhoso, né? São super seguros para as crianças. E uma outra coisa também que a Lud falou muito sobre desregulação, né? O frankincense, ele praticamente vai atender a maioria das questões que a Lud levantou aqui, né? Uma para desregulação, um ponto maravilhoso para aplicar diluído. O frankincense precisa de diluição. Pulsos, a Lud está mostrando aí, tem um que já vem diluído. Pulsos, e se você tiver o líquido, esse não precisa diluir, topo da cabeça, na famosa moleira. A famosa moleira aí, uma gota, pingar uma gota para desregulação é maravilhoso, ansiedade também, sobrecarga sensorial, ele vai ajudar demais. E tem um outro que eu também estou tendo muito resultado com as mães dos autistas para seletividade alimentar, que é peraí, o Green Mandarim. O Green Mandarim. Por quê? Porque ele é livre de furanocumarinas. O que é isso? É o que faz ele é fotossensível, né? Por exemplo, bergamota é maravilhoso para a mãe, para aquela mãe que se esqueceu de si só por conta do filho. Então, para ela voltar a olhar para dentro, amor próprio, né? Autoestima, a bergamota vai fazer um trabalho maravilhoso. Agora, para a criança, né, como a tangerina e outros óleos essenciais, eles têm as furanocumarinas, que é a fotossensibilidade. No caso do Green Mandarim, ele não tem. É o único cítrico que não tem. Então, onde eu posso aplicar diluído? Aqui nessa região, na produção de saliva. Eu tive resultados do primeiro uso Olha com que Green legal. Mandarim. Não, e Primeiro legal, legal você falar isso, Ju, porque a gente olha isso daí e fica imaginando que de repente alguém vem em busca de informação sobre óleo essencial porque vive essa realidade e fala, meu Deus, uma enciclopédia, né? Calma, conversa com o consultor que te chamou, explica o que mais te aflige, compartilha a sua rotina, porque o que é mais pesado para um não é para o outro, certo? Então, conversa realmente sobre o seu estado, o estado da família e da criança envolvida, que eu tenho certeza que esse consultor vai te ajudar e assim, como começar. Tudo tem começo, tá? Você não precisa chegar com, com um suporte desse tamanho, assim, ó, cheio de óleo. Falei, agora é tudo. Calma, tem a porta de entrada, certo, pessoal? Tem a porta de entrada, vai pondo, vai experimentando. Acho que deu para entender bastante o tanto que é importante experimentar e ver e dar tempo para essa progressão do uso, né, para o resultado a médio e longo prazo. Sem Perfeito. comentários, né, gente? Pelo amor de Deus, que tema é esse? Tem que falar um ano dele. Ô, Lud, você trouxe também algo novo hoje sobre o julgamento, sobre esse olhar. Na verdade, é um assunto para 100% das pessoas na face da Terra, né? Porque a nossa contribuição já começa no olhar, né? E depois, como consultores, de ajudar com relação ao uso. Deu muito peso na consciência com algumas coisas aí. Eu que estou investigando um TDAH aqui, dando um depoimento pessoal de coisas que eu não sabia o que fazer com a parte da alimentação. Então, espero que mães tenham a oportunidade aí de não errar, né? De acertar, ser mais assertivo com a ajuda dos óleos essenciais. Eu disse que eu ia desconfortar. Vamos fazer uma foto maravilhosa. Vamos aplaudir primeiro, né? Que eu não demos nem tempo de aplaudir, fica tudo meio mudo. Brigadão, Lud. Contribuição das galáxias. Gratidão, Lígia e JJ, por
por entrarem de corpo e alma nesse assunto e fazerem parte da vida de Recording. vamos fazer uma foto.